capítulo 6. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Vamos ler o verso de número 10. Daniel, capítulo 6, verso 10, está ali no telão. Vamos ler juntos, ali no telão, para a gente ler numa mesma linguagem. Vamos lá? Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém. Apenas o verso 10. Nós vamos fazer uma oração e depois estaremos discorrendo um pouquinho para a gente fazer o nosso propósito de oração hoje. Vamos falar com Deus. Eterno Deus, nosso Pai, louvamos a Ti, Senhor Deus, pelo dia, louvamos a Ti, Senhor, pela noite, agradecemos a Ti por este encontro, este momento de estarmos na Tua presença. Senhor Deus, pedimos, venha ser conosco, ouve a nossa oração, ouve, Pai Santo, nosso clamor diante de Ti, fala conosco através da Tua palavra. Senhor, sê a Tua mão, ó Pai, sobre nós, os Teus ouvidos estejam inclinados para ouvir a oração que nesse momento estaremos fazendo, Pai, em nome de Jesus assim oramos e agradecemos. Amém, Senhor, amém. Podem estar assentados. Gostaria, Alessandro, deixasse, se possível, esse versículo aí no telão por um pouquinho, deixa ele para a gente estar observando. Queridos, apenas uma reflexão para depois nós já partirmos para o nosso propósito. Este versículo de número 10 que nós acabamos de ler refere-se a um período, a um momento na vida de Daniel, em que ele foi perseguido de uma forma brutal mesmo pelos seus co-cidadãos ali na Babilônia. Para quem já ainda não sabe, eu acredito que a maioria sabe, Israel estava cativo ali em Babilônia. O povo de Deus havia sido levado em cativeiro, e Daniel, um dos da tribo de Judá, que foi levado cativo ali para a Babilônia. E como ele havia sido colocado já por providência de Deus diante do palácio, foi colocado tanto ele quanto outros jovens também, por nome Sadraque, Mesaque e Abednego, ali no palácio para servir ao rei. Daniel era um jovem um homem muito sábio desde a sua juventude. A sabedoria de Daniel, ela era admirada por todos, admirada por todos. E os que estavam que eram concorrentes de Daniel, eles tinham inveja de Daniel. Quando via o rei abraçar, quando via o rei cumprimentar Daniel, sentiam forte inveja, porque Daniel era um rapaz, ou seja, um homem que desde sua mocidade era muito querido dos governantes, dos reis que passaram durante a sua existência. Então, quando esse episódio aconteceu, Daniel estava sendo vítima de uma grande inveja dos seus co-cidadãos, ali em Babilônia, dos concorrentes no palácio.
E os concorrentes de Daniel, que entre aspas eram amigos, mas na verdade eram inimigos, pensaram de todas as maneiras para derrubar Daniel, para puxar o tapete de Daniel. Porém, não tinha como fazer nada contra ele, porque a Bíblia diz porque ele era fiel. Daniel era fiel diante do rei, diante do palácio, ele cumpria os deveres direitinho. E os amigos, entre aspas, de Daniel, os invejosos, reuniram e bolaram um plano para derrubar Daniel. E nesse plano que eles tramaram para derrubar Daniel, eles chegaram à conclusão que só poderiam achar falha em Daniel usando a sua fé, usando a sua crença, ou seja, no aspecto devocional de Daniel. E tiveram uma ideia: fazer uma proposta para o rei que durante 30 dias ninguém fizesse pedido algum a outra pessoa ou a outro Deus, a qualquer Deus a não ser ao rei, e levasse essa proposta ao rei, para que o rei fizesse uma escritura, fizesse um documento, dando essa lei a toda a Babilônia, a todos os cativos e a todos os babilônicos também. E a Bíblia diz que o rei achou importante, né? Porque chegaram ali, deram a orientação para o rei, deram a proposta para o rei, e o rei pensou: puxa, vai ser uma oportunidade que eu tenho de me engrandecer mais, de me entronizar mais, de ser mais visto como autoridade. O rei pensou que aquela lei, aquele edital, iria fortificar a sua autoridade como rei. E então aceitou a proposta e fez ali a escritura, assinou, né, carimbou com o carimbo real. Dentro de 30 dias, ninguém podia fazer oração, ninguém podia fazer pedido, a não ser ao rei. Porém, Daniel, quando ficou sabendo que havia uma perseguição montada contra ele vinha orando todos os dias. Quando ficou sabendo, o que ele fez? Interrompeu a oração, porque se orasse ia infringir a lei do rei. Sim ou não? Daniel interrompeu a oração quando ficou sabendo? Quando Daniel soube, está lá, ó, que o edital estava assinado pelo rei, o que ele fez? Onde estavam? E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, como também antes costumava fazer. Maravilha, não é? Daniel infringiu, desobedeceu a lei real, porque primeiro Deus, depois as outras coisas. Primeiro a sua fidelidade, meu irmão. Primeiro o seu compromisso com Deus. A gente não pode trocar a nossa aliança, o nosso compromisso com Deus por nada. Daniel era um homem fiel a Deus. Foi pego ou não foi? O laço que armaram para Daniel não pegou ele ou não? Sim ou não? Sim, pegou. Quando ficaram de tocalha e viu que Daniel continuou orando,
3 vezes ao dia. Não foi só uma vez dentro de 30 dias, não. Todo dia. E eles fizeram questão de olhar, de averiguar, conferiu, constatou, confirmou. Daniel está orando, então vamos lá falar com o rei. E o rei ficou pesaroso, porque amava Daniel. Sabia que que o palácio precisava de Daniel. O rei precisava muito de Daniel, mas tinha feito uma lei e agora não podia revogar. Tinha que cumprir. E na lei estava escrito que se alguém fizesse oração ou pedido, a sentença seria jogar este alguém na cova dos leões. A cova cheia de leões. E vocês sabem, Daniel foi sentenciado à cova de leões porque estava orando ao seu Deus durante 3 vezes ao dia. Mas não tem problema, irmãos. Eu estou falando essa palavra aqui para depois nós dobrarmos os joelhos e orarmos, porque para alertar os irmãos que quando a gente ora, quando a gente clama a Deus, quando a gente faz propósito de oração, o inimigo se levanta. Mas não tem problema, irmãos. Às vezes alguém fala assim: pastor, mas depois que eu comecei a orar, pensa, o tanto que ficou difícil para mim. É o inimigo se levantando contra você. Mas o nosso Deus é poderoso para trancar a boca dos leões, se lá nós formos lançados. O que aconteceu com Daniel? Cumpriram sobre ele a sentença, jogaram ele na cova dos leões. Só porque os leões foram impedidos por Deus de devorar Daniel. Porque Deus estava com Daniel. Daniel estava em oração. Daniel tinha comunhão com Deus. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Daniel foi jogado lá. Mas Deus livrou Daniel na cova. Quando estamos orando, irmãos, às vezes até atravessamos os problemas, encontramos os problemas e as tribulações, mas o Senhor está conosco lá para nos livrar. Se de fato somos fiéis ao Senhor, andamos na presença de Deus, Ele nos livrará de qualquer mal. Passou a noite lá, Daniel trancado junto dos leões. No outro dia bem cedo, o rei correu lá. Você já deve ter lido. O rei correu lá para ver o que tinha acontecido com Daniel, porque o rei naquela noite não dormiu, perdeu o sono, porque ele amava Daniel. Chegando lá, o rei, com a voz sem esperança, né? Aquela voz desanimada, sem grande chance de ver Daniel outra vez, chamou: Daniel. E Daniel respondeu lá de dentro: sim, ó rei, fala. O rei se alegrou muito, né? Puxa vida, meu amigo está são e salvo. O que aconteceu, Daniel? Não, Deus enviou aqui o seu anjo e fechou a boca dos leões, e a gente fez as pazes aqui dentro. Passamos a noite. Tem até um hino que fala aí, né, que Daniel usou os leões como travesseiro, deitou lá, né? É uma imaginação do compositor, né?
A Bíblia não fala isso, mas dá para se imaginar que era bem aconchegante, né? Usar aquele pelo macio do leão como travesseiro, né? Como cobertor. Mas Deus pode ter permitido isso acontecer, abençoado ali Daniel dentro da cova dessa forma, na noite fria, né? O leão pegava ele, abraçava, parece desenho, né? Abraçava ele, porque Deus mandou o seu anjo para que houvesse ali respeito dos leões para com Daniel, e os leões não puderam fazer nada. Não puderam fazer nada. Irmão, se nós estivermos em oração, se a igreja estiver em oração, pode levantar o que levantar, irmãos. Pode levantar o que levantar. Cai quem se levanta contra o crente que está em oração. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diga amém. Cai quem se levanta contra o crente que está em oração. Não mexa com o crente que está orando. Viu? Não fale mal de crente quando está orando, porque se esse crente perseverar na oração e você se levantar contra ele, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com aqueles que jogaram Daniel lá na cova. O que aconteceu com eles? Quando o rei falou: Daniel, sai depressa daí, Daniel, já terminou a sua sentença, já foi cumprida a sentença, sai daí. Daniel saiu salvo dali de dentro. E agora? Agora o rei tomou a iniciativa. Vamos pegar todos aqueles teus inimigos que queriam tirar a sua vida, vamos jogar eles lá. Vamos jogar eles lá dentro da cova. Vamos ver, ué. Vamos ver se... Por que esses leões não te destruíram, Daniel? Vamos ver por quê. De repente, os leões estão doentes, né? Não quer comer ninguém, não quer comer carne, né? Mas a Bíblia diz que o rei mandou chamar, trouxe todas as famílias, todas aquelas pessoas que eram inimigas de Daniel, que tinham feito a lei. E a Bíblia diz que antes, olha só, antes que essas pessoas chegassem ao fundo da cova, os leões pegavam elas no ar e estraçalhavam elas e devoravam elas. Veja que coisa. Então, se tem um crente orando, irmão, faça oração junto com ele. Não fale mal dele, não. Porque o leão não destrói quem está orando. O diabo pode ranger os dentes. O diabo pode estar em derredor, bramando como leão, mas ele não pode destruir o crente que está em oração. Ele não pode destruir o crente que está em oração, mas ele destrói aquele que persegue quem está orando. Ele destrói. Os leões destroem. E às vezes nós não sabemos de que lado nós ficamos, né? Se do lado de Daniel ou se do lado dos inimigos de Daniel. Estamos orando? Estamos clamando a Deus? O propósito dessa semana é orar 3 vezes ao dia por Jerusalém, pela igreja. Estamos fazendo isso? Estamos do lado de Daniel. Se não estamos fazendo, não estamos do lado de Daniel. E do lado de Daniel só tem vitória. Só tem vitória. Quem quer estar do lado de Daniel orando? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar do lado de Daniel orando. É importante saber que lembrar que Daniel fazia isso constantemente. Ele orava 3 vezes ao dia constantemente, de manhã, à tarde e à noite. E quando ficou sabendo da escrita, continuou orando da mesma forma. Ou seja, o crente precisa orar. Nós precisamos orar. Não podemos esquecer disto. Precisamos orar. Não adianta você ir lá em Edir Macedo, Valdomiro Santiago, em Silas Malafaia. Não adianta você ir lá em Davi Miranda,
não adianta você ir lá no pastor Abigail, não adianta você ir para lado nenhum se você não é um crente que ora. Você tem que ser um crente que ora. Se você for um crente que ora, onde você está, o Senhor mandará o seu anjo para estar do seu lado, para te abençoar, para te ajudar. Mas temos que estar orando. Então o propósito dessa semana, estou dando essa palavra apenas para reforçar aos irmãos, ore até domingo, tá? Domingo nosso culto da Santa Ceia, e o propósito dessa oração é pela igreja e pelo culto de ceia. É o dia das mães e nós tiramos o relógio da oração, ou seja, mudamos, né, o relógio da oração de domingo, que seria às 12 horas de oração, e colocamos durante a semana um método diferente para a igreja não esquecer que precisamos orar, tá? Então durante a semana, pare onde você estiver, mesmo que não seja na sua casa, mas nem que seja 10 minutos ou mais, pare e ore a Deus, clame a Deus, interceda a Deus em favor da igreja e em favor do culto de domingo. Daniel orava a Deus em favor de Jerusalém. Jerusalém é a igreja, tá? Jerusalém é a igreja. E para que o Senhor esteja abençoando, eu tenho certeza que Deus vai ouvir a nossa oração, tá? Eu tenho certeza disso, que a resposta sempre vem para aquele que realmente ora. Parece que eu vi o Marcelo chegando aí. Está aí? Vamos cantar um louvor para nós podermos dobrar os joelhos e orar? Ou melhor, nós estaremos cantando. Se você trouxe a sua oferta, você pode trazê-la aqui diante do altar. E depois deste louvor nós vamos fazer um propósito de oração diferente do que de joelho, tá? Nós vamos estar orando de uma forma diferente aqui. Glória a Jesus. Se você trouxe sua oferta, pode trazer aqui à frente. Hoje nosso aparelhagem de som não funcionou mais cedo, né? Pode ser para os irmãos. Colocar a nossa fé em ação, e confiarmos, e oramos a Deus, Deus ouve e responde, e dá tudo certo.
Deu certo com Daniel ou não deu? Deu certo. Então vai dar certo contigo também, comigo também, com cada um de nós. Quantos têm fé para orar ao Senhor nessa noite? Aleluia. Nós vamos fazer o seguinte: eu gostaria que todos estivessem orando da maneira que você sentir no seu coração. Mas eu quero ver pelo menos uma boa parte dos irmãos orando com as mãos levantadas, andando por dentro do templo, tá? Se alguém sentir bem de estar de joelho, fique à vontade. Daniel dobrava os joelhos ali e orava. Mas eu gostaria que você estivesse com as mãos estendidas, abençoando a nossa igreja, tá? Abençoando a nossa igreja, abençoando o Veracruz 2, orando, intercedendo a Deus pelos que estão por aí perdidos. O irmão João e a irmã Marlene pede oração pelo Carlos César, me parece. Acho que eu não tenho o nome dele aqui. Carlos César, que aceitou Jesus domingo, após o culto. Ele veio aqui à frente aceitando Jesus. Os irmãos João e Marlene pedem oração para que Deus liberte ele. É dependente químico e precisa de uma libertação total. O filho já está vindo para a igreja, aí agora ele veio domingo, gostou muito do culto, aceitou Jesus no final e quer que Deus ajude ele a sair do mundo das drogas. Então, aproveitando esse momento para pedir aos irmãos para estar orando em favor do Carlos César, novo convertido. Então eu gostaria que você ficasse à vontade, mas que você fluísse a sua oração, que você falasse com Deus neste momento, que você clamasse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Então eu gostaria que você impusesse as mãos sobre essas cadeiras vazias que estão aqui. Muita gente poderia ter vindo e não vieram. Muitos jovens estão para a faculdade, muitos irmãos estão para a faculdade neste momento, não puderam vir. Alguns estão trabalhando, não puderam vir. Mas eu gostaria que nós abençoássemos em oração todas essas pessoas que não vieram. E nós mesmos que estamos aqui, abençoássemos uns aos outros orando, tá? Então vamos falar com Deus. Eterno Deus, nosso Pai Celestial, estamos diante de Ti neste momento em oração, Pai. Senhor Deus, assim como Daniel se punha diante de Ti 3 vezes ao dia, Senhor Deus, clamando o Teu favor, e a Tua palavra diz que ele rendia graças ao Senhor, ele rendia gratidão ao Senhor, mesmo diante de uma ameaça dura, Pai. Senhor, neste momento estamos diante de Ti, clamando a Ti, Senhor, e Te pedimos, ó Pai, ouve nossa oração que a Ti fazemos nesse instante, Pai. Colocamos a nossa fé sabendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Sabemos, ó Senhor Deus, e cremos que Tu és o Deus de Daniel. E Senhor, neste momento Te pedimos, abençoa, Pai Santo, todos os Teus filhos que aqui estão dentro deste recinto. Pai Santo, nós Te pedimos que o Senhor esteja com Tua mão estendida neste lugar. Senhor Deus, Tu estejas agora, Pai, fazendo, ó Senhor Deus, o impossível acontecer na vida dos Teus filhos, na vida da Tua igreja, na vida, Senhor Deus, daqueles que estão neste momento clamando a Ti, na vida, Senhor, daqueles que mesmo não vieram, mesmo por algum motivo que explique a ausência deles, mesmo aqueles que não vieram a este culto de oração hoje por causa da frieza espiritual, por causa da tristeza, da frieza, da mornidão, ó Pai, por causa das fraquezas, Senhor, neste momento nós pedimos também por eles, por cada um dos Teus filhos, ó Senhor Deus, que estão, ó Senhor Deus, congregando dentro desta casa, Pai Santo, toda a família aqui, Senhor, que se reúne na Tua presença, Pai justo, nós Te pedimos neste momento pelos que estão fracos na fé, nós Te pedimos por aqueles que estão desanimados. Sabemos que o Senhor é um Deus que fortalece, és Tu, Senhor, o Deus que renova, Tu és o Deus que faz, ó Pai Santo, levantar o que está caído,
Tu és o Deus que faz, ó Pai Santo, fortalecer os joelhos fraquejantes e os pés tropeçantes. Pai Santo, neste momento nós te pedimos, Senhor, venha sobre os teus filhos, Pai. Tenha compaixão, tenha misericórdia, Senhor Deus, conforme diz a tua palavra, Senhor. Alegra-os com a tua alegria, a alegria que fortalece, a alegria que nos dá poder, Pai justo. Ó Senhor, segundo a tua promessa que diz, ó Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, conforme diz a tua palavra, Senhor, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ó Deus querido, nós te pedimos, venha soprar, Senhor, o teu Espírito sobre aqueles que estão fracos. Venha derramar, Senhor, o teu Espírito Santo sobre os desviados, trazendo-os de volta, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai Santo, nós te pedimos por aqueles que estão andando por caminhos tortuosos. Ó Senhor, aqueles que estão andando por caminhos tão distantes de Ti, aqueles que já perderam a comunhão contigo e porém ainda não sabem, ainda não perceberam que o Senhor não está mais com eles. Ó Deus, nós te pedimos, tem misericórdia, Pai. Tem compaixão, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, Pai. Tenha misericórdia dos nossos obreiros. Tenha misericórdia, Senhor Deus, desta geração. Tenha misericórdia dos nossos pastores. Tenha misericórdia dos sacerdotes do Senhor. Oh Pai Santo, nós te pedimos, ouve a nossa oração, Senhor, e faz, Pai Santo, com que haja uma nova história sobre a igreja. Pai Santo, venha reavivar a tua igreja, venha avivar a tua igreja de novo, Pai. Senhor Deus, nós precisamos estar, Pai Santo, envolvidos na tua presença, envolvidos na tua glória. Precisamos estar cheios de ti, Senhor. Precisamos estar cheios do teu poder. Precisamos estar cheios, Senhor meu Pai, da tua doce presença, Senhor. Precisamos nos derramar, meu Pai, da tua presença, nos derramar do teu poder, Senhor. Nós te pedimos, enche os vasos, ó Pai. Mas Senhor, como os vasos serão cheios se eles estão cheios de outras coisas que não convêm a Ti, que não procedem de Ti? Papai, portanto, Senhor Deus, nós te pedimos, esvazia-nos, Senhor. Nos esvaziamos nesta hora de nossos nos esvaziamos nessa hora, Senhor, de tudo o que não te agrada, Pai, e te pedimos, perdoa os nossos pecados, Senhor, purifica e lava-nos pelo sangue precioso, Pai, no teu sangue carmesim, no teu sangue purificador. Senhor, lava a tua igreja, embranquece as vestes espirituais desta igreja, Pai. Sim, Senhor, embranquece, sim, lava, Pai. Sim, Senhor, traz, ó Senhor, uma nova roupagem espiritual, roupas novas. Sim, Senhor, sim, Pai Santo, venha trazer sobre a tua igreja novamente, Senhor Deus, a tua purificação, a tua santidade. Santifica-nos, limpa-nos, Senhor, que o teu sangue sobre nós venha nos purificar, venha nos lavar, venha nos tornar alvos mais que a neve. Pai justo, nós te pedimos, Senhor, renova, Senhor Deus, as forças ao que está cansado. Sim, Senhor, renova a saúde espiritual ao que está doente, Pai. Sim, nós te pedimos cura. Sim, também
também os enfermos que estão, ó Pai Santo, enfermos no seu corpo físico, Pai. Nós te pedimos por todos os irmãos que estão doentes, por todos os irmãos que estão sofrendo dores, sofrendo, Pai Santo, por algum tipo de enfermidade. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, Tu és o médico dos médicos. Nós cremos que o Senhor pode curar hoje, como curaste no passado. Sim, Senhor, nós cremos que Tu és o mesmo e que podes fazer, Senhor, mesmo que os médicos dizem ser impossível. Oh Deus, nós clamamos a Ti, Pai Santo, e Te pedimos, tem misericórdia, Pai, tem misericórdia, meu Deus. Te pedimos, Senhor, fortalece, levanta da cama o doente, oh Pai, levanta do chão o que está caído, Senhor Deus. Torna a dar alegria da salvação àqueles que não têm mais a certeza da Tua salvação. Senhor, nós Te pedimos, salva o perdido, Pai, o pecador, aquele que está, Senhor Deus, tão distante de Ti, com a sua alma sedenta, com a sua alma faminta, mas porém não conseguem entender o que lhes falta. Oh meu Deus, tantos que estão, Senhor, perdidos pelo mundo afora, oh Senhor, correndo de um lado para outro, mas não tem salvação, correndo de um lado para outro, mas não tem o perdão dos seus pecados. Senhor, salva, meu Deus, abençoa os nossos cultos, ó Pai, abençoa a pregação, as pregações, Pai, que acontecem em nossos cultos. Pai Santo, nós Te pedimos, abençoa os louvores em nossos cultos. Pai Santo, Te pedimos conforme a Tua palavra diz. Sim, Senhor, traz de todos os cantos da terra, Pai, os Teus filhos, Senhor, que ainda não Te conhecem, mas que o Senhor deu a sua vida ali na cruz do Calvário, Pai Santo, para a salvação dessas pessoas. Oh Deus bendito, liberta, Senhor, cura, transforma, salva e enche-os com o Teu Espírito Santo, Pai. Senhor Deus, eu sei que Tu és Deus poderoso para transformar a vida da prostituta, para transformar a vida do homossexual, para transformar a vida do mais vil pecador, do malfeitor, do assaltante, daquele que é perdido, rejeitado pela sociedade, aquele, ó Senhor Deus, que é infrator e que desobedece às próprias leis que regem o nosso país. Sim, Senhor, através dos atos de violência, através, Senhor meu Deus, do mundo das drogas, Pai Santo, nós Te pedimos, transforma, muda situações, salva, Pai, liberta, Pai. Senhor, nós Te pedimos, restaura as famílias que estão precisando de restauração, Senhor, e dá sabedoria aos pais de família, dá sabedoria, Senhor, às mães, às donas de casa, Senhor, para que seja preservado a família, dá sabedoria à nossa sociedade, ao povo cristão, ó Pai, que seja preservado a família, seja preservado o casamento. Senhor, guarda o Teu povo, livra, Senhor, de todo mal. Labatui de come nerbia su de conta lamacheri ondenaias. Senhor Jesus, manifesta, Senhor, o Teu favor na vida espiritual de cada irmão, Pai. Pai, nós não queremos viver sem Te contemplar, Senhor. Nós não queremos viver sem Te contemplar, Senhor. Sem contemplar a glória do Senhor. Não queremos viver, Senhor, sem ver a manifestação do Teu amor em todos os dias. Pai, pois eu sei que a Tua mão está presente, eu sei que a Tua presença é real em nosso meio, eu sei que a Tua presença é real em nossas vidas, Senhor, mas nós precisamos contemplar. Senhor, nós não podemos ser gelados,
Nós não podemos ser frios. Oh, Senhor, não podemos ser mortos espirituais. Não podemos ser cegos espirituais, como Balaão, que não pôde ver o anjo do Senhor. Pai, não podemos ser surdos espirituais, para não ouvir a voz do Senhor. Oh Deus bendito, por isso te pedimos, unge os nossos olhos para que vejamos, unge os nossos ouvidos para que possamos ouvir melhor. Ora matuide comenerbia sudenais. Senhor, unge a nossa boca, Pai, para profetizarmos em nossa geração, porque, Senhor, o nosso tempo é pouco. Sim, Senhor Deus, logo o nosso tempo passa. Senhor Deus, mas nós te pedimos, levanta-nos como profetas do Senhor. Levanta, Senhor, neste lugar, homens e mulheres que sejam profetas do Senhor nessa geração. Alabatuide comenerbia sudenaias. Senhor, nós te pedimos neste momento, Pai, abençoa os departamentos da igreja, Senhor, as lideranças de departamentos da igreja, Pai. Nós te pedimos, abençoa a liderança de crianças, abençoa todo o departamento infantil da igreja. Senhor, abençoa o departamento de adolescentes e jovens, Senhor, e toda a liderança dos jovens e adolescentes de nossa igreja. Pai Santo, nós te pedimos, Senhor, a tua bênção na vida de todos os varões. Pedimos a tua bênção na vida da liderança do departamento de varões. Senhor, pedimos a tua bênção em todo o departamento de mulheres da nossa igreja e na liderança de mulheres. Senhor, eu te peço também, Senhor, pela escola bíblica dominical, todos os professores, peço, Senhor Deus, por todos os teus filhos, Senhor, pela superintendência da escola. Oh, lamanai tuide comenerbias. Pai, eu te peço pela vida de cada aluno da escola bíblica dominical. Senhor, abençoa, Pai Santo, o Ministério Kairos de Adoração, os nossos irmãos cantores e tocadores, todos os músicos que servem ao Senhor através da música. Senhor, eu te peço por eles, Pai. Senhor Jesus, te peço, Senhor, pelo conjunto Rompendo em Fé. Senhor, abençoa este conjunto ainda mais. Senhor, eu te peço, repreende o inimigo que tenta destruir a tua obra. Senhor Jesus, eu te peço, unge cada vez mais, ó Senhor, as vozes de todos os cantores e cantoras. Ó Deus, eu te peço em nome do Senhor, livra-nos da tentação e do mal. Pai Santo, abençoa também, Senhor, todo o departamento da mídia, da comunicação aqui da igreja. Sim, Senhor, abençoa os técnicos de som da nossa igreja, todos os irmãos que atuam ali na mesa de som. Pai Santo, abençoa grandemente os teus filhos, usando eles, Pai, dando-lhes sabedoria e entendimento, Pai. Sim, Senhor, abençoa os irmãos que trabalham na segurança, na recepção, os que trabalham na portaria da igreja. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre todos os teus filhos, Pai, o Espírito Santo de sabedoria e de poder, Pai. Guarda os teus filhos, Senhor. Pai, abençoa os vice-pastores, abençoa, Senhor Deus, os que assentam aqui no altar, meu Deus, os que ocupam lugar aqui, Senhor Deus, no púlpito. Pai, eu te peço, santifica-os. Pai, eu te peço, sobre eles derrama do teu Espírito Santo. Pai Santo, purifica, limpa e enche com o teu Espírito, Pai. Usa em tuas mãos os que ocupam a tribuna, os que ocupam o altar diante do teu povo. Pai Santo, no nome do Senhor, repreende também todo espírito que não te pertence. Limpa, Senhor, e purifica. Ó Espírito Santo, ser conosco. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, pela assistência social da nossa igreja, as irmãs que trabalham no atendimento social. Pai justo, seja presente, trazendo
prosperidade, ó Senhor Deus, aos irmãos, prosperidade aos teus filhos, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, para que haja abundância, Senhor, nos lares, para que não haja necessitado algum, ó Pai, conforme é a tua palavra, a tua promessa sobre aqueles que te amam. Ó Deus, te pedimos, ó Senhor, que estejas abençoando, ó Pai Santo, todos os intercessores e intercessoras do culto de quinta-feira, Pai, o culto da conquista, toda a direção do culto de quinta-feira. Pai justo, nós te pedimos em nome do Senhor, pedimos que a tua mão esteja estendida e tu estejas abençoando o culto Hotspots do departamento de jovens, Senhor Deus, juntamente com o Ministério Kairos de Adoração. Pai, esteja a tua mão estendida na vida dos teus filhos, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Pai. Seja a Tua mão estendida sobre esta igreja, do menor ao maior. Senhor, do mais novo ao mais velho. Te peço, Senhor, abençoa, Pai Santo, os Teus filhos e Tuas filhas com ricas bênçãos do céu, em todos os aspectos da vida. Também te peço, Senhor, prosperidade financeira na vida da tua igreja, Pai. Te pedimos pelos irmãos que são empresários, te pedimos pelos irmãos que são empregados. Sim, Senhor, te pedimos que a bênção do Senhor seja sobre todos os dizimistas e ofertantes, para que façam a diferença, Pai. Senhor Deus, e te pedimos, multiplica, Senhor Deus, na vida dos teus filhos a alegria, conforme diz a tua palavra, aquele que dá com alegria brilhará como o sol. Senhor Deus, multiplica na vida dos teus filhos, no celeiro dos teus filhos, aquilo que eles oferecem a Ti, através dos dízimos e das ofertas. Pai Santo, no nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, seja a Tua mão estendida, repreendendo o devorador, o destruidor, Pai, tirando, Senhor Deus, ele do caminho dos teus filhos, Pai. Tira todo o espírito de destruidor, de devorador, Pai, que tenta minar, Senhor meu Deus, que tenta minar na vida financeira e a vida espiritual da tua igreja. Pai justo, no nome de Jesus, eu sei que o Senhor é o Deus do impossível e o Deus que tudo pode fazer. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai Santo. Por isso nós adoramos o Teu nome, Pai. Por isso nós te rendemos graça, Senhor. Nós te rendemos louvor, Pai. Nós te rendemos adoração, Senhor, porque cremos em Ti, Pai Santo. Cremos em Ti e esperamos em Ti. E a Ti, Senhor Deus, a Ti erguemos a nossa oração. Abençoa, Senhor Deus, os trabalhos dessa semana, Pai. Abençoa todos os trabalhos dessa semana. E abençoa, Pai Santo, quinta-feira o culto da conquista. Abençoa domingo pela manhã a escola bíblica dominical. Pai, abençoa na sexta-feira a comemoração do Dia das Mães, feito aqui na igreja, Senhor. Abençoa este evento. Abençoa domingo, ó Senhor Deus, à noite, o nosso grande culto de Santa Ceia. E também a comemoração em família do Dia das Mães. Pai justo, nós te pedimos, abençoa todas as mamães, abençoa todas as famílias, Pai, no nome do Senhor, dando-nos uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, uma semana de prosperidade. Senhor, envia os recursos que a tua igreja precisa no âmbito espiritual e também, Senhor, no âmbito financeiro. Pai Santo, envia, Senhor Deus, a tua bênção aos teus filhos conforme a necessidade e conforme o teu propósito para com cada um. Em nome de Jesus, assim oramos. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Cante. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração.
oração. Já levei meus problemas pra Deus. Entreguei. Abençoei minha família, minha casa e meus irmãos, pois eu creio na oração. Eu creio no poder da oração. Já levei meus problemas pra Deus. Entreguei assim como Daniel pra Deus. Abençoei minha família, minha casa e meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Oh, eu creio no poder da oração. Aleluia, Jesus. Quantos podem dizer graças a Deus? Aleluia. Nós tivemos o privilégio de poder falar com Deus. Melhor coisa que podemos fazer é isso, falar com Deus. Vamos estar em pé e nós vamos fazer agora a oração, já terminando o nosso culto. E eu gostaria de pedir aos irmãos, nas orações que você vai fazer em casa, que você esteja lembrando de orar. Nós temos algumas necessidades que a igreja passa, além da necessidade espiritual, que é de avivamento espiritual, que é o objetivo da nossa oração, do Ministério Fama em 2013, oração por reavivamento. Precisamos do mover de Deus, conforme Ele quer para o meio da igreja. Mas além disso, nós precisamos urgente de algumas coisas no âmbito da estrutura física da igreja. No domingo passado no culto, nós tivemos agora parece que pela segunda vez, uma reclamação de vizinhos por questão de estacionamento dos carros. Até então nós não tínhamos tido reclamação, mas como os carros vão aumentando na igreja, aí a gente vai dependendo do que estacionamento, e nós não temos, então precisamos urgente de providenciar. Eu já tenho um projeto de construir um estacionamento bem amplo aqui para a igreja, só porque para esse projeto acontecer, que nós vamos precisar da intervenção do nosso vereador, pastor Fábio, mas para esse projeto acontecer, nós precisamos comprar aqui pelo menos dois lotes. Se comprar um, já vai ajudar, mas nós precisamos comprar pelo menos dois para poder executar esse projeto que eu tenho. Não sei se alguém inteligentemente já percebe qual que é esse projeto, mas não vou falar agora para a igreja, porque eu quero que a igreja esteja orando por isso. É uma necessidade que a igreja tem. Outra necessidade grande que a gente está tendo é de terminar o nosso anexo aqui. Nós precisamos de salas para as crianças, não tá tendo espaço para as crianças. Estamos tendo problemas de crianças de idades diferentes juntas. Precisamos de distribuir as idades. Nós temos crianças de 6 anos até 11 anos juntas numa mesma sala. As outras salas não estão em condições de ser usadas. Já pensei em mudar da casa pastoral e fazer salas na casa pastoral,
dessa igreja que esteja orando nesse objetivo. Eu sei que Deus é poderoso para enviar recursos. Eu não sei de onde, mas Deus é poderoso para enviar recursos para tal. Nós temos 2 congregações na nossa regional precisando de comprar lote e construir, 2 congregações que estão começando, né? Estão começando. Na segunda-feira de ontem a 8 passada, nós tivemos ali no Bertim Belchior, o conjunto Penefé teve lá, muitos irmãos. Nós tivemos lá cerca de 120 pessoas, segundo o que foi contabilizado pelo Jardelino e pelo Alessandro, e uma grande parte daqueles 120 eram lá do setor mesmo. Várias pessoas aceitaram Jesus, e reunindo lá na segunda-feira, segundo a informação, tem a média de 30 a 40 pessoas toda segunda-feira reunindo. Não temos ainda o lugar de congregar esse povo, e precisamos que Deus envie também recursos para isso, e Deus vai enviando da forma que Ele tem projeto. Deus não manda às vezes do jeito que a gente pensa, né? Deus manda do jeito dele, porque se Deus mandar do jeito que a gente pensa, às vezes dá errado. Mas eu louvo a Deus porque Deus é fiel e Ele vai mandar sim, do jeito dele. Eu não sei como, porque a obra é de Deus, é a obra de Deus. Mas Deus vai levantar pessoas aqui dentro da igreja, trazer lá de longe para cá, né, para abençoar a igreja. Um pastor amigo meu, chegou um irmão lá para a igreja dele, e o pastor precisando construir uma nova igreja, um novo templo, e de repente já conseguiu o imóvel e não tinha dinheiro para começar. E Deus mandou um irmão lá não sei da onde, né? Chegou lá e falou assim: pastor, pode levantar as paredes que a cobertura todinha, o telhado, a cobertura todinha, eu vou dar de oferta. Aí ele criou coragem e já está começando a construção lá, já está trabalhando já. Um grande templo, e aí a obra de Deus acontece assim. Um vem dar o tijolo, outro vem dar o cimento, outro vem dar a areia, né? Outro vem dar o dízimo, dar a oferta, e a obra de Deus vai sendo levantada. Então eu gostaria de que os irmãos estivessem orando nesses objetivos, tá? Amém? Entenderam? Além das poltronas, que os irmãos já estão contribuindo, e vamos estar orando pelos contribuintes das poltronas, todos os contribuintes, desde o que contribuiu com pouco ou com muito, porque toda a quantidade é importante. Vamos estar orando por eles, para que no futuro muito breve a gente tenha as poltronas aqui. Mas eu estou preocupado com uma coisa também. Nós precisamos de pessoas para sentar nas poltronas. Nós temos aqui média de 245, 250 lugares aqui, com as cadeiras e os bancos. As poltronas serão 360. Você já imaginou mais de 100 poltronas a mais? E onde estão essas pessoas para ocupar essas poltronas? E eu tenho o projeto de fazer uma galeria aqui ainda. Pastor, que jeito? Não pergunte, está no projeto. Uma galeria aqui para caber mais 100 pessoas. Se chegar mais essas 100 e poucas pessoas para completar as 360 poltronas, encher tudo aqui e precisar construir a galeria, vamos construir. Está no projeto, o engenheiro já autorizou construir a galeria aqui dentro. Aí vamos ter que pôr ar-condicionado e assim por diante. A irmã Vicentina está pedindo oração pelo filho da sua patroa que deu derrame cerebral. E ela prometeu lá que ia pedir oração hoje aqui. Então, vamos estar lembrando de orar. Levante sua mão comigo e vamos falar com Deus. Eterno Deus, nosso Pai. Senhor Deus, tudo o que aconteceu aqui, Senhor, profeticamente aconteceu pela palavra do Senhor, pela vontade do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Pai Santo, eu te peço, abençoa a tua igreja, conforme, Senhor, o teu propósito. Abençoa os pedidos de oração,
Pai, no nome de Jesus, seja a vitória do Senhor na vida de cada um dos teus filhos, seja a bênção do Senhor na vida de cada um dos teus servos. Abençoa o filho da patroa, da irmã Vicentina, Senhor, que está aí enfermo. Pedimos a tua mão sobre ele conforme a tua vontade. Senhor, fica conosco, abençoando-nos nessa semana, uma semana de vitória. A todo o teu povo, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, mas seja a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus assim oramos e te pedimos, fica conosco, amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti 24 horas por dia, que o Senhor esteja usando de amor e de misericórdia para contigo todos os instantes da sua vida, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Jesus está voltando, prepara-te. Terça-feira que vem vamos continuar o propósito de oração. Deus abençoe a todos, está terminado, no nome de Jesus.